pode ter também problemas físicos importantes. Eu volto amanhã com mais informações para falar mais da Copa do Brasil e olhar para o final de semana do Campeonato Brasileiro. Tchau, Thaís, uma ótima quinta a todos. E o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia, excelente quinta-feira para você que está na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso Manhã Bandeirantes está chegando. O Thaís Freitas deu recado. A partir de agora, o destaque principal é o que acontece em Campinas e região. Mas o que é notícia no Brasil e no mundo e mexe com a nossa vida também será na programação da Rádio Bandeirantes. Sempre notícia, informação, análise, a sua opinião. O Manhã Bandeirantes vai até às 11h30 da manhã, girando o que de mais importante acontece neste 23 de abril de 2026. Obrigado a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos acompanha pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como, por exemplo, o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e ainda o nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens, nosso canal do YouTube, que já chegou a 63 mil inscritos, está aguardando você para fazer parte também dessa comunidade. É só ter um canal do Google. Se você tem a sua inscrição no Google, onde você geralmente já se inscreve nos canais do YouTube, clica ali na busca Rádio Bandeirantes Campinas que você vai chegar aos nossos bastidores aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos ao vivo com os trabalhos técnicos, hoje na mesa de som e na central técnica, a cargo do Edson Freitas, na folga merecida do nosso colega Alan Zanelato, que amanhã estará de volta aqui na nossa programação. A coordenação técnica é do Gil Kleber. Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, tem o Circuito Fechado com o Gustavo Frison na programação da Rádio Bandeirantes Campinas a partir das 10 horas da manhã. Manhã Bandeirantes às sextas-feiras, chegando um pouquinho mais tarde, às 10h30 da manhã. WhatsApp liberado para você participar com a sua mensagem de texto, com a sua mensagem de áudio. 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. 1493. Vamos começar com informações para o motorista que neste momento nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo e algumas informações já envolvendo acidentes para quem está no sistema Anhanguera Bandeirantes. Atenção para informação importante neste momento. Se o seu caminho for a capital paulista, um acidente aconteceu agora há pouco no quilômetro 16 da rodovia Anhanguera, trecho que passa por Osasco. Um homem ainda não identificado morreu atropelado. Segundo a apuração da concessionária Motiva Autoban, ele seria um andarilho que estava tentando pular a mureta de concreto que separa as duas pistas, pista sentido capital, pista sentido interior, se desequilibrou, caiu sobre a faixa de rolamento e foi atingido inicialmente por um utilitário que seguia no sentido interior, saindo de São Paulo e vindo para o nosso interior paulista. Na sequência, outros veículos também atropelaram a vítima, não tiveram tempo de reação, de desvio, de frear. O corpo ficou no local até a remoção agora há pouco pelo Instituto Médico Legal, foi encaminhado à capital paulista, mas os veículos envolvidos nesse atropelamento ainda estão na faixa de acostamento. Uma pessoa infelizmente faleceu, 3 outros carros que passaram
sobre esse veículo, os motoristas não tiveram ferimentos. E agora o trabalho para identificar quem é este homem e a partir da documentação, ele não carregava nenhum documento, vai ser muito difícil. Mas existe o trabalho da papiloscopia, que é utilizar as impressões digitais para que, uma vez ele tendo um registro de documento no estado de São Paulo, haja a identificação de quem é esse homem. Neste momento, o sistema Anhanguera Bandeirantes tem lentidão em alguns trechos, mas não por conta desse atropelamento. O atendimento é feito na faixa de acostamento, então isso não provoca lentidão para quem vem ao interior paulista utilizando a rodovia Anhanguera. A rodovia Anhanguera tem lentidão em outros pontos de Campinas para São Paulo, do quilômetro 63 ao quilômetro 60, passando pela cidade de Jundiaí, do quilômetro 22 ao quilômetro 20, já a trecho da capital paulista, e no acesso à marginal do Rio Tietê, do quilômetro 15 ao quilômetro 11. A rodovia dos Bandeirantes tem apenas a lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 18 ao quilômetro 13. É a melhor opção para quem sai de Campinas ou dos municípios da região metropolitana em direção à cidade de São Paulo. No corredor Dom Pedro I, neste momento, tem lentidão no trecho que passa por Campinas, do quilômetro 141 ao quilômetro 138, na pista sentido Jacareí. Pista para quem vai a Itatiba, Atibaia, com lentidão nessa passagem. É próximo ali ao Shopping Dom Pedro, mais ou menos. Excesso de veículos é o que a concessionária sinaliza, não há, felizmente, acidente no trecho. As demais rodovias que integram o corredor Dom Pedro I estão com boas condições nesse momento de tráfego e também de visibilidade. Deixa eu ver aqui pelo painel do Centro de Controle Multimodal da ATESP se há algum outro ponto que o motorista precisa ficar atento nesta manhã. A ATESP monitora juntamente com as concessionárias quais são os trechos mais complicados. Vamos lá. Uma obra está acontecendo agora no Rodoanel Mário Covas, sentido Arujá, do quilômetro 21 ao quilômetro 24. Essa obra provoca, portanto, 3 quilômetros de lentidão. Tem uma outra obra do KM 3 ao quilômetro 6, também do Rodoanel Mário Covas, que o motorista que por lá passar vai precisar ter paciência. A pista do Rodoanel tem ainda um trecho de 1 quilômetro de lentidão no acesso à rodovia dos Bandeirantes. Quem está no Rodoanel para acessar a Bandeirantes é um dispositivo de acesso. Essa lentidão também é registrada nesse trecho. Outro trevo do Rodoanel, trecho do quilômetro... Esse está grande, bem complicado, hein? Tem uma obra também, haja obra no Rodoanel. 10 quilômetros de lentidão para quem vai à capital paulista, tendo como destino o distrito de Perus, do quilômetro 56 ao quilômetro 46, ou se você precisar passar por esse trecho, é obra que está acontecendo no Rodoanel Mário Covas e, por isso, a lentidão registrada neste momento. No mais, para quem vai a Itu, na SP-075, a rodovia Santos Dumont está em boas condições de tráfego sentido Campinas, sentido Indaiatuba, mas seguindo a SP-075, tem 2 km de lentidão sentido Itu do KM 6 ao quilômetro 8. Excesso de veículos, não há acidente registrado no trecho. No mais, as rodovias com boas condições de tráfego nesse momento, sistema Anchieta Imigrantes voltando a operar no esquema 5x5, 5 faixas para descida, 5 faixas para subida, depois do feriado prolongado, em que a gente viu que os motoristas ficaram horas e horas para trechos que às vezes demoram 35, 40 minutos de tráfego. Na Raposo Tavares, sentido capital, tem isso mesmo, 19 quilômetros de lentidão do KM 29 ao quilômetro 10. Excesso de veículos também na passagem da Castelo Branco. Outro trecho com lentidão do quilômetro 19 ao quilômetro 13 e do KM 30 ao quilômetro 26. Castelo Branco bem complicada nesta manhã para o motorista que trafega na região sorocabana e que está na sintonia da rádio Bandeirantes Campinas. Também chega o nosso sinal em Sorocaba. Muito obrigado a você que está pelo FM 85.7. Vamos trazer informações para quem está aqui na região de Campinas. Os mapas de tráfego transitando pelas ruas e avenidas da cidade
Não tem nenhum grande ponto de lentidão. A Avenida John Boy Dunlop, como já é tradicional praticamente em todos os horários, com um trecho mais carregado nesse momento sentido centro do que no sentido bairro. Tem aqui também a Avenida Francisco Glicério, que tem muitos semáforos, então isso também provoca uma lentidão no centro comercial da cidade de Campinas. Tem trânsito no seu caminho? Algum ponto que eu não destaquei, que o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes precisa saber para evitar? 19 é o DDD 971021493, 19 971021493. Obrigado pela confiança de sempre, por estar conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. E aguardando ainda o final da obra da Barão de Jaguara, trecho do centro de Campinas, que abriu um buraco enorme frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ainda não sinalizado como liberado pela Prefeitura, não. Então, o reparo da galeria de água pluvial ainda... Vamos ver aqui se já foi liberado. A Secretaria de Serviços Públicos concluiu, sim, concluiu. Então, atualizando a informação para você, o trânsito está, sim, liberado na Barão de Jaguara. Vou até atualizar nossa produção sobre esse assunto. O trânsito está liberado depois de um fim de semana todo com obras e ontem também as equipes concluindo. Primeiro, a obra da galeria pluvial de água da chuva, depois a colocação de um novo asfalto, esperou secar o asfalto e agora trânsito já liberado por esse trecho. Às 10 horas e 12 minutos, vamos girar nosso time de reportagens com as informações que marcaram as últimas horas aqui em Campinas e região. Um susto enorme aconteceu depois que um caminhão não calculou exatamente a altura que ele tinha e principalmente a carga que ele carregava. Uma carga com uma caixa d'água a ser instalada em um prédio. A caixa d'água enroscou na fiação, tombou, interditou uma rua importante da cidade e o Guilherme Selegato conta pra gente as dificuldades do trabalho da remoção desse equipamento. O caminhão seguia pela rua Wilson Vitório Coleta quando, ao fazer uma conversão à esquerda, essa caixa d'água, que era transportada, se enroscou na fiação e caiu. Ninguém ficou ferido. Equipes da mobilidade urbana estiveram no local para interditar a via e orientar os condutores que passavam pela região. Pelo fato de haver enroscado na fiação, a empresa de telefonia esteve no local para verificar se algum tinha sido danificado. Nem a internet e nem a rede elétrica foram interrompidas. Apenas foi cortado um conjunto de fios em espiral. Segundo as equipes de mobilidade urbana, o veículo utilizado para transporte de carga não se enquadra nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Os agentes fizeram a medição da carga, 4,80 metros, o que ultrapassou 40 centímetros do permitido. Como o limite de altura foi ultrapassado, a empresa responsável pelo transporte da carga foi contatada para enviar um outro caminhão para que a caixa d'água fosse levada. Informações que chegam direto da cidade de Limeira, onde o Guilherme Selegato fez a reportagem ao lado do nosso cinegrafista, o Márcio Santos. Abrindo também o mapa aqui da região, na cidade de Itapetininga aconteceu uma daquelas histórias que mexem com a gente pela revolta e pelo descaso que você percebe hoje cada vez mais no ser humano. Uma rua extremamente tranquila na cidade de Itapetininga, pelo menos no horário em que esse acidente aconteceu. O horário comercial até que é mais movimentado, mas eram 6 horas da manhã. De um lado você tem o comércio da cidade, do outro o terminal de ônibus principal. E a passagem de veículos ali que está sempre liberada. Uma faixa de pedestres. Trânsito morto naquele horário. E aí um casal de idosos vai atravessar, saindo do terminal para ir em direção à região do comércio da cidade. De repente um carro vermelho se aproxima. A velocidade não era tão alta não, você que está conosco no canal do YouTube vai ver essas imagens, mas eu vou descrever para você que está conosco no rádio. O veículo não estava numa velocidade muito alta. E essa senhora, ela tem uma dificuldade de locomoção por um problema no joelho que ela já está esperando há um tempo para fazer a cirurgia e a colocação de uma prótese. Então ela anda com o auxílio de uma bengala. Precisa de um tempo maior para atravessar a faixa de pedestres. Ela está atravessando a faixa, está na metade da rua, na metade da faixa de pedestres, quando o carro a atropela.
ela cai no chão, gritando de dor. O marido dela, também um senhor de idade que a acompanha, sinaliza para o motorista. Sabe o que o cara faz? Olha, desvia e vai embora, como se nada tivesse acontecido. A Polícia Civil já abriu um inquérito para localizar esse motorista, que vai ser preso por uma série de crimes assim que for identificado e localizado. Quem está conosco para contar mais sobre essa história é o repórter Matheus Machado. Diga lá, Matheus. Heitor, nós estamos aqui na cidade de Itapetininga acompanhando essa história que assustou os moradores e comerciantes da região central aqui do município. Nós estamos no local onde tudo aconteceu, na rua Coronel Pedro Dias Batista, próximo ao mercado municipal. O Hélio Freitas está mostrando para vocês aí na tela a faixa de pedestre onde tudo essa história aconteceu. Nós temos imagens de câmeras de segurança também que mostram o momento desse flagrante. Essa senhora, Heitor, de 56 anos, atravessava essa rua, que é uma das mais movimentadas aqui de Itapetininga, junto do marido. No momento em que ela estava passando ali, então, atravessando a faixa de pedestres, então ela estava no direito dela, quando esse veículo vermelho, ali numa velocidade relativamente rápida, passou e atropelou essa senhora. Ela foi arremessada metros à frente e tudo isso aconteceu durante o período da manhã, por volta ali das 6h51 da manhã. Depois de que tudo isso aconteceu, pedestres, moradores que estavam aqui por perto acionaram o Corpo de Bombeiros junto da Polícia Militar. Depois que o atropelamento aconteceu, Heitor, o motorista desse veículo ele fugiu do local, não prestou socorro, não viu se essa senhora estava bem e nem acionou o serviço de emergência. A Polícia Militar, acompanhada do Corpo de Bombeiros, vieram até o local ali em momentos muito rápidos, por mais ou menos 7 minutos, a velocidade que eles levaram para chegar até o local. Socorreram essa senhora até o Hospital Léo Orsi Bernardes, aqui de Itapetininga. Ela passou por alguns exames, ela está bem, Heitor, ela não corre risco de morte, está melhorando dos ferimentos que ela sofreu. A nossa produção, Heitor, conversou durante toda a manhã com a dona Regina, que tem 56 anos. Ela ficou bem machucada, inclusive na região da cabeça, depois que ela foi arremessada depois do atropelamento desse veículo. Ela havia acabado de descer do ônibus. A região em que nós estamos aqui, na região central, possui diversos pontos de ônibus. O Hélio Freitas está mostrando inclusive um desses coletivos. Ela já está em casa, está com muitas dores, principalmente no joelho. Ela contou para a nossa produção que está muito machucada. A dona Regina mora em uma área rural de Itapetininga. Ela aguarda há mais de um ano, Heitor, para uma colocação de uma prótese no joelho, que está muito desgastado por conta das atividades que ela exerceu ao longo da vida. Antes do acidente, ela até conseguia cuidar da casa, realizar ali algum serviço doméstico, fazer comida, mas agora que foi atropelada, ela está muito limitada por conta disso. As imagens que nós temos, e eu comentei aqui, Heitor, mostram o momento em que esse condutor ali atropela essa senhora e foge do local do acidente. Nós estivemos na delegacia seccional aqui de Itapetininga, conversamos com o doutor Luiz Henrique, ele que faz parte da comunicação social. Ele contou um pouco mais dessa história, deu mais detalhes sobre todo o ocorrido. É importante a gente ressaltar o tipo de local onde aconteceu esse atropelamento. É uma rua muito estreita aqui em Itapetininga, muito próxima do principal ponto de ônibus da cidade, o principal terminal urbano da cidade. Então a passagem de pedestres ali é muito frequente. Ainda que nos horários mais matutinos, existe obviamente essa questão da possibilidade de passagem de pedestres. O carro, então, pelas imagens foi verificado, ele passa na via, não estava em alta velocidade, até porque não tem como você manter uma velocidade muito alta ali. Mas ele passa, não observa aquela senhora atravessando e comete o atropelamento. Cometer o atropelamento é algo que ninguém deseja, mas obviamente pode acontecer. O grande problema surge imediatamente após esta situação. Ao invés de parar e prestar o devido socorro àquela senhora, ele desvia dela e mantém fuga, se eximindo da responsabilidade e se negando a prestar socorro. A partir do momento que ele tomou a opção por esta conduta, ele começou a fazer um grande passeio pelos crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Nós podemos destacar aí principalmente o 304 e o 305, que é justamente se negar a prestar socorro a quem estava precisando e fugir do local do acidente logo após a sua ocorrência. Em relação ao trabalho de investigação que vocês estão realizando, como que ele está? Qual que é o próximo passo?
Já existe inquérito policial instaurado, o boletim de ocorrência foi registrado logo na segunda-feira. A vítima não se fazia presente, mas a Polícia Militar atendeu o local e nos trouxe as informações para o boletim de ocorrência. E o inquérito policial já está instaurado. O primeiro passo pelo Distrito Policial de Itapetininga, que é quem está cuidando desse caso, é a localização do carro e do autor. Essa declaração do Dr. Luiz Henrique Nunes, delegado de Itapetininga, onde estão sendo realizadas buscas para localizar esse homem, que simplesmente tratou uma vítima de atropelamento como se fosse um cone. Eu não vou nem falar um animal, porque não sei se já aconteceu com você que está me acompanhando aqui no Manhã Bandeirantes, mas já aconteceu comigo, de atropelar um cachorro na estrada, de atropelar um cachorro na rua. É desesperador, desesperador. Você para, você quer prestar o socorro, você tenta de alguma forma socorrer aquele animal. Eu tive uma experiência dessa no centro de Jundiaí. Felizmente deu tempo de levar o cachorro para uma clínica veterinária especializada. Ele era um cão que acompanhava ali um morador em situação de rua. Fiz todo esse corre, paguei pela consulta. Você fica desesperado de não tirar uma vida, de saber se está tudo bem. Agora imagine uma senhora que tem dificuldade de mobilidade. Falei idosa, mas ela não chega a ser idosa, tem 56 anos, mas independente da idade é um ser humano. Uma pessoa que já precisava de um tempo a mais para atravessar a faixa. Acredito, isso foi até nosso colega Edson Souza ontem acompanhando essa história no Brasil. Gente, falou, será que o motorista não estava no celular? Provavelmente sim. Mas a partir do momento que você atropela, você tem a responsabilidade de levar essa pessoa a um hospital ou chamar a ambulância, se for uma situação mais delicada, para não mexer na vítima e não colocar em risco ainda esse atendimento. Mas a pessoa simplesmente desviou dela e foi embora. O que normalmente advogado de defesa, em casos assim, fazem é a teoria, a tese de que a pessoa saiu do local porque estava com medo de ser linchada, porque começou a juntar muita gente em volta. Você já deve ter ouvido alguma história que a conversa foi essa. Nesse caso não dá para entrar com essa conversinha não, porque estavam uma senhora caída no chão e um senhor, esse sim idoso, o marido dela, que só estava indignado do cara estar indo embora. Não tinha nenhum risco ali para ele, o risco era dessa mulher sem o atendimento, ter ferimentos ainda mais graves do que ela, felizmente está fora de perigo, mas vai ter que lidar com dor, com fisioterapia, e o cidadão que deveria ser o responsável pelo pagamento desse tratamento, até agora não se apresentou na delegacia de polícia. Isso é de uma canalice sem tamanho. São 10 horas e 23 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos ainda hoje trazer o avanço da proposta pelo fim da escala 6x1 de trabalho no Brasil. Tem uma reportagem contando os bastidores disso em Brasília. Nós vamos ouvir um deputado de cada lado. Um deputado a favor do fim da escala 6x1, um deputado a favor da continuidade da escala 6x1. Vamos entender os argumentos dos parlamentares. Separei dois do estado de São Paulo, para a gente saber o que pensam os representantes paulistas. Na volta do intervalo, a gente vai trazer previsão do tempo e um alerta sobre o risco para a saúde nessa época da onda de calor. E ainda, você já imaginou ter que provar que você está vivo? Isso acontece com beneficiários do INSS e de outros programas sociais do Brasil. Gente que simplesmente teve o valor cortado da noite para o dia e ao pedir informação na agência, descobriu que a senhora não está recebendo porque a senhora morreu. Mas como é que eu morri? Estou falando com você. A gente conta tudo isso para você daqui a pouquinho no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, tem Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Macaca vai enfrentar o América Mineiro às 20 horas. Ponte Preta e América na sexta rodada da Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 26 minutos, neste dia 23 de abril, hoje dia de São Jorge, pela tradição católica, salve Jorge, hoje dia de Ogum para as umbandas e candomblés, Ogum Iê, Jesse Patacore, hoje dia de Ogum para as religiões de matriz africana. E hoje, dia de temperaturas na mesma casa que a gente tem visto nos últimos dias. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 25 graus. A máxima foi agora há pouco, 10:10, pouquinho mais quente do que isso, com 25,3 graus, e a mínima hoje de 17 graus e meio. Vamos ver ontem como é que foi. Ontem Campinas teve máxima de 29, mínima de 16. A mínima não está muito diferente não. A máxima é um indicativo de que daqui a pouco vem calorão por aí. Umidade relativa do ar em 69,5%. O vento está um pouquinho mais forte hoje, de 10 km por hora. Ontem, às 10h20 da noite, uma rajada de vento um pouco mais forte, de 25 km por hora. Agora, chuva acumulada é desesperador. Últimas 7 horas nada, últimas 24 horas nada, últimas 72 horas nada. E as próximas horas, Nath Luquezzi, alguma gota no céu ou nada também? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Pois é, por enquanto nada, pelo menos até o final da semana, viu? Para hoje, mais um dia nessa mesma tendência, com tempo estável, seco aqui em Campinas. A gente está sob a atuação de um bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens de chuva, o que mantém o céu com poucas nuvens, impedindo assim que chova durante todo o dia. Alguns lugares do estado pode ser que chova, mas aqui para o sudeste, para o estado de São Paulo, por enquanto, sem cheirinho de chuva no ar até o final da semana. A máxima hoje pode chegar a 29 graus, mas mantém essa sensação de calor, principalmente durante toda a tarde, essa sensação de abafamento. A umidade relativa do ar cai bastante durante as tardes, inclusive nós temos alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Esse alerta é de perigo potencial para baixa umidade no ar. Todo o interior paulista vai sofrer com isso durante os próximos dias. O aviso indica que os índices podem variar entre 30% e 20%, bastante abaixo aí do recomendado. O recomendado fica ali em torno dos 40%, 70%. Então são níveis considerados de atenção para a saúde humana. A amplitude térmica se mantém com manhãs e madrugadas mais frescas e tardes bem quentes. Não temos previsão de chuvas, então, para esses próximos dias, até a próxima semana. Essa onda de calor, além de um desconforto para o nosso corpo, ele também oferece riscos. Essa onda oferece riscos às temperaturas altas, principalmente para quem já é alérgico. O João Marcelo preparou uma reportagem e conversou, inclusive, com um médico cardiologista sobre os cuidados redobrados nesse período de altas temperaturas. O repórter João Marcelo vai trazer, inclusive, algumas dicas para a gente se cuidar e ouvindo especialistas para como não sofremos nesses dias quentes e abafados. Outono com cara de verão. Achei que ia estar bem fresquinho, né? Tanto que eu vim bem já preparado.
E aí chega aqui... Inverno, mas aí me deparei com esse solão. Mas tá gostoso também. Nos próximos dias, algumas regiões do país podem ter temperaturas acima da média. No sul de Goiás, no oeste e noroeste de São Paulo, os termômetros podem ultrapassar os 35 graus. O calorão vai até sábado. Então essas áreas do centro do Brasil vão ter bastante calor, ar relativamente seco no período da tarde, dando condições de temperaturas elevadas em todas essas áreas do centro do Brasil. É característico dessa época do ano. Para mudar isso, somente uma frente fria, que é o que vai acontecer no final de semana. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também estão na rota desta onda de calor que pode deixar a umidade do ar abaixo do ideal em algumas cidades durante o dia. Com o ar muito seco e as temperaturas elevadas, alergias e doenças respiratórias podem aparecer. Idosos e crianças são os grupos que têm os quadros de saúde mais agravados. Evitar exposição ao sol, substituir o ar-condicionado por umidificadores e manter o corpo hidratado são as recomendações. Regra geral, uma boa hidratação, contar garrafinhas de água durante o dia. A gente brinca que não precisa tomar grandes copos de água, mas sim goles de água durante o dia. Essa hidratação moderada é a melhor sugestão. Essa dica do Dr. André Benardi, médico cardiologista. Ainda falando sobre saúde, repercutindo a informação que ontem nós trouxemos e que virou reportagem que você acompanhou no Band Cidade, que a gente vai reproduzir também para você. A Secretaria de Educação de Saúde, as duas secretarias em Campinas, estão trabalhando juntas para diminuir o déficit que a gente está vendo na vacinação de crianças e adolescentes. Vamos simplificar a conversa. Tem pouquíssima criança de 6 meses a 5 anos vacinada em Campinas. Esse é um dos grupos prioritários da estratégia de imunização da Secretaria de Saúde e do Brasil como um todo, porque é uma iniciativa do Ministério da Saúde de antecipar a vacinação em 2026 por conta justamente desses fenômenos climáticos que a gente está vivendo. E aí cabe aos governos estaduais e municipais criarem as melhores estratégias. A orientação é para que as escolas abordem o assunto com pais ou responsáveis pelas crianças. Conversa com a família na entrada e saída de aluno, envio de mensagem via WhatsApp nos grupos de pais, mães dos responsáveis e envio de carta ou bilhete. Por enquanto, não há programação de vacina nas escolas. A Graziele Geronde preparou uma reportagem, conversou com a coordenadora de arboviroses de Campinas, a Shaula Vizelli, e também com mães e crianças que foram aos postos de saúde ontem, receberam o imunizante e sabem a importância dessa proteção. É só uma picadinha para evitar as complicações da gripe. O Gabriel já garantiu a imunização do Davi, de apenas 9 meses. Para prevenir, né, as doenças e manter a saúde em dia, né? A chance dele ficar doente é bem menor. A vacinação começou no final de março, mas a quantidade de pais que levaram os filhos para se imunizar ainda é pequena. Em Campinas, pouco mais de 5.800 doses foram aplicadas nas crianças de 6 meses a 5 anos, o que corresponde a 8,59% de um dos grupos prioritários da campanha contra a gripe. Tivemos muitos feriados, então esse também pode ser um fator, né, para que os pais adiem essa vacinação, ali preocupados com uma possível reação adversa. Às vezes a criança pode ter febre, um mal-estar, então talvez adiem por conta disso. Mas o mais importante é saber que o quanto antes a criança estiver protegida, melhor. A baixa cobertura é tão preocupante que a Secretaria da Educação enviou um comunicado às escolas de educação infantil para reforçar a importância da vacinação contra a gripe. As unidades devem abordar o assunto com os pais ou responsáveis pelas crianças. Além disso, a Prefeitura também deve aderir a outras ações do Ministério da Saúde para aumentar a cobertura. A gente leva a vacina para mais perto da população, leva para mercado, para shopping e tem muito essa parceria com a escola. A vacina é segura e protege contra os vírus H1N1 e H3N2 e contra o tipo B. Além das crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, entre outros, também já podem se imunizar. Apesar do Tiago ter 10 anos, ele tem problemas respiratórios e faz parte do grupo prioritário.
Por isso, a Daiane fez questão de já vacinar o filho. Muito importante estar tomando essa vacina da gripe. Quem puder, tem crianças que tem problema de alergia, rinite, essas coisas. Apesar dessa picadinha ser incômoda, você acha importante tomar essa vacina? Sim. Por quê? Porque ele não ajuda você a ficar doente. Isso aí, garoto. Tem que se imunizar, se proteger. Educação que vem de casa, educação que vem da escola. E que mais gente siga esse exemplo. Lembrando que a vacina contra a gripe, ela ainda não está disponível para todos os públicos. Entre 28 de março e 14 de abril, Campinas aplicou quase 72 mil, para arredondar, doses da vacina contra a gripe em pessoas que integram o grupo prioritário. Que grupos são esses? Idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas e quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, não é o caso de Campinas que não tem porto, e trabalhadores dos Correios, população e funcionários do sistema de privação de liberdade, também conhecido como os presos, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos, também conhecidos como aqueles que estão na Fundação Casa. Então, esses são os grupos que já podem receber o imunizante. Por enquanto, Campinas está nas escolas conversando, mandando o bilhetinho, mas não tem programação de vacinação nos colégios. Porém, tem uma outra iniciativa de vacinação em escolas para adolescentes e a expectativa de imunizar 27 milhões de alunos no Brasil, Nath Luquezzi. Isso mesmo, estudantes então com idade entre 9 e 15 anos que estão matriculados em escolas públicas de todo o país agora poderão ser vacinados com autorização dos responsáveis contra HPV, febre amarela e receberão vacina da tríplice viral, tríplice bacteriana, meningocócica e Covid-19. Durante a semana agora, já começa amanhã, dia 24, e segue até o dia 30 de abril. Essa iniciativa, então, pretende alcançar aí 27 milhões de estudantes em mais de 104 mil escolas de mais de 5.500 cidades. Ah, é na escola a vacina. Na escola. Olha só, dá para fazer, né? Continue, por favor. Além dessa iniciativa, a vacinação infantil, a partir de agora, a caderneta digital de vacinação da criança vai enviar um lembrete avisando a hora de voltar ao posto de saúde para que assim seja atualizada as vacinas. Esse serviço já está disponível no aplicativo Meu SUS Digital e desde que foi criado há um ano já tem mais de 3 milhões de acessos, então dá para acompanhar o histórico de vacinas e consultar a previsão dessas próximas doses. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a maior cobertura vacinal infantil nos últimos 9 anos, 5 vezes mais que a média mundial. E aí voltamos àquele assunto ontem que só reforça que é possível sim levar a vacina da gripe até as escolas. Porque se o Ministério da Saúde está fazendo isso, e acho que o caminho é esse também, sou contra enfiar a vacina à força no braço da criança, porque aí você cria um trauma e eventualmente um desgaste aí sim por algo que é para proteção dessa criança. Porém, avisa um dia antes. Olha, hoje é quinta-feira, 23 de abril, pai, mãe, amanhã vai ter vacinação na escola. Seu filho está levando para casa, sua filha está levando um bilhete para você assinar a autorização. Aí se volta para o dia seguinte sem o bilhete assinado, aí sim você chama o pai e a mãe para conversarem. Chama numa reunião e fala, por que vocês não querem vacinar seu filho? Não é nem levar até o posto de saúde. A vacina veio até a criança e você não autorizou. No mais, aquelas que estão com o bilhetinho assinado, ótimo. Você vacina a criança, protege, aumenta essa estatística ridícula de Campinas hoje de 7% do público-alvo vacinado e traz de volta uma realidade que sempre foi a nossa, de que a vacina salva vidas e de que as crianças já crescem sabendo que vão tomar vacina até um determinado período da vida. Por que a gente perdeu isso? Eu não quero acreditar que uma cidade como Campinas, que tem um prefeito que é médico e está com medo de desagradar negacionista. Eu não quero acreditar nisso. Prefiro acreditar que a prefeitura ou não tem equipe para montar nas escolas municipais ou não teve ainda essa ideia.
Porque se for medo político de não, mas hoje tem muita gente que não acredita na vacina e aí a gente não pode desagradar. Tem briga que você precisa comprar e briga contra negacionista é uma delas. Quando você tem um prefeito que é médico, que se elegeu muito também com base na sua pauta de saúde, ou a última campanha Dário Saad não bateu na tecla do Mário Gatti, do Mário Gatinho. Então, bota pra jogar a saúde de Campinas. Coloca em prática. Leva a vacina na escola. E o pai, a mãe que forem contra, que se exponham, que vá até a escola para dizer, meu filho não vai tomar porque se é vacina, eu não confio na vacina. E aí você aciona o conselho tutelar. Pede para o conselho tutelar fazer uma visita nessa família. Pede para as autoridades competentes analisarem se a caderneta de vacinação da criança está com alguma das vacinas obrigatórias atrasadas. E aí você cumpre a lei. Eu não consigo entender. Dá para levar em supermercado, mas não dá para levar na escola municipal? Dá para levar no shopping, mas não dá para levar na escola municipal? Então, que não seja blindagem de ignorância. Que seja apenas a logística que ainda não foi possível. A conversa é o segundo passo. O primeiro passo é levar a vacina. E eu continuo batendo nessa tecla e eu acho inadmissível Campinas não ter uma proposta como essa. É possível fazer, tanto que o Ministério da Saúde está fazendo com a HPV. Por que Campinas não está fazendo também com a vacina da gripe para as crianças? Heitor, quando foi que essa dinâmica de levar a vacinação até a escola parou de acontecer? Existe um motivo? É de se pesquisar, mas a gente viveu na pandemia o auge da ignorância sobre as vacinas, incentivada por autoridades e que colocou na cabeça das pessoas um medo que antes era uma parcela minúscula da situação. O movimento antivacina não nasceu na pandemia. Você já tem antivax, eu conheço um colega jornalista que é antivax, eu não vou citar o nome aqui, mas um abraço para ela, que sempre falou que não, eu não tomo vacina, eu não deixo minhas filhas tomarem vacina. Só que isso era visto como ignorância. Agora não, agora é visto como liberdade, como opinião. Mas quando se envolve criança, você não pode ter esse tipo de liberdade. Você precisa ter responsabilidade. E se os pais não têm, o Estado tem que ter. O governo tem que ter. Então leva a vacina para dentro da escola, resolve o problema de quem não teve a chance ainda de vacinar a criança e filtra quem é o ignorante. Porque aí você vai voltar àquela era em que o ignorante era exposto e não aplaudido. 10 horas e 42 minutos. Vamos trazer aqui também a participação do nosso ouvinte. As mensagens vão chegando, a gente vai compartilhar. Ontem, o nosso ouvinte Edmilson, ele trouxe aqui um texto, um relato do que ele viveu nos últimos dias na Lagoa do Taquaral. E vamos compartilhar. Falei, olha, Edmilson, hoje não vai dar tempo, mas amanhã, por favor, manda a mensagem. Promessa é dívida. Então vamos a essa informação completa para você. Pegando aqui a mensagem do Edmilson, é o seguinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Ele conta que fez um passeio agora durante o feriado prolongado pela Lagoa do Taquaral e ficou espantado com a falta de organização dos quiosques de alimentação e abuso nos preços praticados. O que o motivou a escrever foi presenciar uma cena triste. Uma família sendo obrigada a negar um simples pastel aos filhos por não ter condições de pagar os valores cobrados. O cenário atual é de um monopólio velado. Como não há concorrência real entre as opções dos quiosques, os preços são fixados lá no alto. Sem concorrência, o frequentador fica sem escolha. Ou paga o que pedem, ou fica sem comer. Acredito que a prefeitura deveria fiscalizar essa situação com mais rigor. Caso contrário, um espaço que deveria ser público e acessível se tornará um passeio elitizado. Para se ter uma ideia, a tirolesa está custando R$ 60 por pessoa. Um pai com 2 filhos precisa escolher entre a diversão ou a alimentação. As duas coisas tornaram-se inviáveis. O Edmilson conclui dizendo que é um absurdo que se preocupem tanto com questões menores, como as bancas de jornal, enquanto ignoram essa exploração no parque. Onde está a fiscalização? E o careca, entre aspas, falando sobre o prefeito Dário Saad, que gosta de cobrar eficiência. Cadê ele nessas horas? O fogo na careca parece só funcionar quando convém. Espero ter deixado clara a minha indignação. Deixou sim. Fogo na careca é uma referência a um quadro que o prefeito Dário Saad criou no próprio Instagram. Quando ele lê as críticas, faz ali uma arte e responde a essas críticas.
Não são todas as críticas que são respondidas, mas essa é uma que está aqui levantada pelo Edmilson. Aí tem uma questão de contrato de legalização, de liberação das barraquinhas, né? Precisa ver o que está autorizado ali para ser vendido, porque aí tem o livre mercado, o livre comércio, teoricamente cada comerciante cobra o que quer. Porém, se a prefeitura está se movimentando no centro para não deixar uma barraquinha que vende coxinha ao lado da outra que também vende coxinha, por que não mexe no taquaral? Não é de hoje que o taquaral está vivendo uma elitização. Existem estratégias que, às vezes, elas são um filtro para não deixar pobre entrar. Por exemplo, você vai em algum restaurante, você olha o preço do prato, você já vê que o preço é um pouco assustador. Mas, às vezes, você tem o dinheiro para aquele consumo. Às vezes é um sonho, às vezes é abriu agora num shopping aqui pertinho que é dessa linha mesmo. Que ele passa uma aura assim, que é uma palavra da moda, que ele passa aquela cara de vou levar a minha esposa no aniversário de casamento, vou levar meu filho no aniversário dele. E aí você vê o preço do prato promocional, dá até acho que dá para pagar. Onde é que o restaurante elitiza para não deixar o pobre entrar? No preço da bebida. Porque aí você olha o preço do prato e aí você vai pagar uma água, R$15 uma garrafa d'água. Você vai tomar um Guaraná, R$20 a lata de Guaraná. O que o restaurante quer quando cobra R$20 num Guaraná, R$15 numa água? Ele quer que o pobre não vá. Ele quer que a pessoa que não tem condição não frequente aquele espaço. A Lagoa do Taquaral é um espaço público e sempre tem que ser. Mas é um espaço público que está num bairro elitizado de Campinas. Então, se der para elitizar o Taquaral, quem mora naquele entorno não vai achar tão ruim assim. E aí existem os parques que são construídos no bairro, que são muito bem-vindos, necessários e que precisam de manutenção para terem a mesma qualidade do Taquaral, que é quase como um pobre, fique no seu bairro, fique por aí no seu parque e deixa o Taquaral para quem treina com aquele tênis mais caro, para quem pratica corrida com aquele óculos que custa um salário mínimo, para quem tem condições de pagar R$20 numa água de coco. Isso é um sentimento que eu tenho em relação à Lagoa do Taquaral. Não é algo de política pública necessariamente, não é algo que é dito, verbalizado, mas é um sentimento de que cada vez menos você vê famílias da periferia atravessando Campinas para ir à Lagoa do Taquaral. Cada vez mais quem frequenta a lagoa é quem mora naquele entorno ou quem tem condições de ir de carro, de parar o carro ali perto, às vezes pagar um flanelinha caro, mas é um sentimento que eu tenho. Quando você coloca preço muito alto em torno da lagoa, é um convite a quem não tem condições de pagar caro por essa água de coco, por esse pastel, ficar em casa ou procurar um parque perto da sua residência. Isso quando eles estão abertos, Nath Luquezzi. Tem parque fechado nesta manhã de quinta-feira. Por quê? Pois é, o Parque Linear do Capivari, ali, a Lagoa do Mingoni, para a manutenção da pista de caminhada. Então fica fechado hoje e sexta-feira, então amanhã, dia 24 de abril. Todo o pavimento da pista de 1 quilômetro vai ser refeito, então, nessa reforma. E o local também vai receber serviços de roçagem do mato, conforme um cronograma já estipulado pela Secretaria de Serviços Públicos. Vale lembrar que ele foi inaugurado aí em dezembro de 2009. O parque ocupa uma área de 115 mil metros quadrados, oferece à população opções de lazer como lagoa, parquinho, quiosques, pista de caminhada, pista de skate, quadra de vôlei, tem um espaço pet, parcão também e um estacionamento. O Mingoni, então, o Parque Mingoni está localizado na Avenida das Amoreiras, no Jardim Capivari, funciona diariamente, então a partir de sábado, das 6 às 9 horas da noite. Então, das 6 da manhã até as 9 horas da noite e a entrada é gratuita. O Edmilson concluindo aqui, uma tapioca menor que a mão custa em média R$30 nas barraquinhas do entorno do Taquaral. R$30. R$30. Com R$30 você compra um pacote daquele de tapioca para fazer para a família toda, presunto, queijo, requeijão e faz um open food de tapioca com a sua família. Faz um rodízio de tapioca se você quiser. Então, me dá esse gostinho, esse sentimento, esse cheirinho no ar de sobe o preço que daí elitiza algo que é público.
E para quem leva a criançada é muito difícil falar não para a criança, até porque ela vê os outros consumindo. Eu acho até ruim quando a criança vê. Eu, quando era criança, se eu via alguém comendo alguma coisa, eu ficava com vontade, pode até ficar doente, como um briga, como dizia antigamente. Então é bem complicado. Levou a criança pro passeio, a criança viu, ela vai querer. Vamos falar do mundo real, então? Pai, mãe, 2 crianças. Aí eles decidem comer uma tapioca cada um. Tá. R$120 na tapioca. Mais uma Coca-Cola, que de uma R$150 para comer tapioca com uma Coca-Cola. R$150. Se a família tá quebrada, o que vai acontecer? Se acontece essa situação de que você vê o outro comendo e não tem como pagar pro seu filho, você vai voltar para casa frustrado como pai, como mãe, a criança vai ficar com aquele gostinho amargo na boca e você vai pensar 3 vezes antes de levar essa família de volta pro Taquaral. E aí vem a culpa, né? Se você paga os R$150, depois você vai ter que apertar o seu orçamento por conta de um passeio num parque público. E aí, na semana seguinte, você não vai ter o dinheiro para ir no Taquaral. É ou não é elitizar um lugar público? 10h50. A nossa equipe de reportagem segue girando aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você já imaginou ter que provar que está vivo? Isso está acontecendo com beneficiários do INSS de programas sociais do Brasil. Pessoas que simplesmente tiveram o valor cortado, passam o primeiro mês, passam o segundo mês, e aí vai até a agência ou entra em contato pelo telefone. Cortaram o meu benefício. Qual que é o nome da senhora? É Fulana da Silva de tal. Mas a senhora está morta. Não estou. O Juliano Dipp encontrou uma dessas situações, uma dessas vítimas de um problema no sistema que resultam em falta de dinheiro em casa e burocracia para resolver. Certidão de óbito, Maria Aparecida de Souza. Morreu no dia 13 de junho de 2024, às 9h05 da manhã. Mas se ela morreu, como é que ela está aqui na minha frente me dando uma entrevista, Maria? Então, foi difícil saber como tudo aconteceu, né? Para isso eu precisei ficar sem receber o INSS para saber o motivo. Aí ligando no 135, depois de 2 meses, né, que eu não recebi, aí eu liguei no 135 para saber o motivo, né? Aí foi dado que eu estava em óbito. A vida virou de ponta cabeça. Além de não receber a aposentadoria, Maria Aparecida perdeu acesso às contas bancárias. Ela entrou na justiça com uma ação de anulação de registro de óbito e só assim conseguiu emitir novos documentos, reativar as contas e o cadastro no INSS. Ela descobriu que o problema começou em um hospital de Juiz de Fora, onde nunca esteve internada. Tinha uma pessoa lá internada, mais de 10 anos, que era indigente. Essa pessoa faleceu no dia 13 de junho. E não sei por que cargas d'água, a assistente social chegou com minha certidão de nascimento no cartório. Casos de mortos-vivos surgem principalmente por fraude, erro no cartório e o mais comum, pessoas com o mesmo nome. No Brasil, 1 em cada 2 pessoas tem um homônimo. A Joana descobriu da pior forma que tinha alguém com o mesmo nome que ela. Eu recebi uma notificação que notificação do banco, titular Pix cancelado porque o titular falecido. Vou ligar para minha gerente. A minha gerente falou: Joana, você está como morta. Aí eu, como assim morta? Aí eu descobri que tem uma outra Joana Yoshioka que faleceu, se não me engano, em 2021. E quando foram, acho que registrar na Receita Federal, registraram, na verdade, o meu nome com o meu CPF, a pessoa que tinha falecido. O problema revela também uma falha de comunicação entre os órgãos públicos. Esse advogado acredita que para reduzir os erros é preciso ampliar a digitalização dos registros civis para facilitar o cruzamento de dados. Algumas das providências que podem ser tomadas é o cadastro biométrico, né? Se você tiver um aparelho que possa conferir isso e essa pessoa de fato estiver num banco de dados com a biometria dela, você pode então contrapor, né, o rosto do falecido com a documentação já cadastrada. 10h53. Depois do intervalo, as suas mensagens continuam sendo destaque. A gente vai fazer um rodízio, uma primeira rodada da participação com mensagens de áudio e também nós vamos trazer para você as últimas informações sobre a PEC da escala 6x1. Ontem, um dia importante na Câmara Federal
E a gente vai saber quais são os próximos passos e o que pensam deputados aqui do estado de São Paulo. Nós vamos ouvir um deputado que é contra o fim da escala 6x1 e uma deputada que é a favor. Para a gente sentir nesse debate, nesses argumentos, para onde vão os discursos e qual será o tom da eleição que está por vir em outubro desse ano. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A conta de energia ficou mais cara para moradores da região atendida pela CPFL Paulista. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e já começou a valer. Para clientes residenciais, o aumento é de cerca de 9%. Já a média geral pode passar de 12%, dependendo do tipo de consumo. Esse aumento acontece por vários fatores, como custos de geração, transmissão de energia e encargos do setor. Mesmo com algumas medidas para reduzir o impacto, o reajuste ficou acima da inflação. Na prática, isso significa que o consumidor deve sentir a diferença no bolso nos próximos meses, principalmente quem já tem consumo mais alto dentro de casa. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 horas da manhã, 58 minutos. Vamos girar algumas das primeiras participações aqui dos nossos ouvintes. A mensagem que chega aqui da Silvia Jonas, ela escreve pra gente o seguinte: bom dia pra você, Silvia. Primeiro, perfeito comentário sobre a vacina. E ela escreve: cada dia que passa, a administração de Campinas me decepciona mais. Hoje estive no mercado, que tristeza. Acredita que tem pisos táteis faltando? Acredito que ela esteja se referindo ao mercado municipal, né? O Mercadão, que é uma obra que impressionante, que sempre tem um pouquinho a mais para fazer, sempre tem uma coisinha a mais para fazer no mercado, nunca está 100% pronto. Ela diz: acredito que descolaram esses pisos táteis. Tanto tempo de reforma e não se preocuparam com coisas tão simples. Será que estão descolando porque foram colados em um piso antiderrapante? Será que um piso assentado com cimento ou similar não seria melhor? Questionamento feito pela Silvia Jonas, para não ter que fazer o retrabalho que custa para o cofre público sempre, né?
No final, a obra vai sempre andando, nunca termina. Se não é no estacionamento, é na parte interna. Se não é na parte interna, é na rua de acesso. Se não é na rua de acesso, é no terminal. Mas o Mercadão 100% pronto. Olha, será que um dia nós veremos? Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Às 10 horas e 59 minutos, 19 é o DDD, 971021493. Bom dia, Bandeirantes. Bom Aqui dia. é o Pedro de Sumaré. Fala, Pedro. Um ótimo final de semana para todos. Que Já? Deus pode estar abençoando todo mundo. Pra nós. E vai Ponte Preta. Amanhã tem macaca, hein? Amanhã às 8 horas da noite. É 8 horas ou 8h30? Vamos confirmar o horário aqui. Mas é Ponte Preta e América Mineiro. Jogo fundamental para Ponte Preta sair da zona de rebaixamento às 8 da noite. Terminando o Sport em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Tem a transmissão direto do Moisés Lucarelli para Ponte Preta e América. Guarani só joga na segunda-feira contra a Ferroviária em Araraquara. Mais uma mensagem do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal que escuta a Rádio Bandeirantes, que é a nossa voz aqui na cidade de Campinas. Bem, Heitor, o pessoal fala que não tem projeto aqui para o centro de Campinas. Tem projeto sim. O projeto é esse mesmo, o projeto do abandono. Né, do esquecimento, né? Aí, o que acontece? Um governo, eles vão lá e maquia a Glicério, outro governo, eles vão lá e maquia a José Paulino, um governo, eles vão lá e maquia a Campos Sales e faz o Mercadão ali. A Campinas está vivendo de maquiagem, né? E esse é o projeto, de abandono mesmo, né? Porque uma cidade com o potencial que Campinas tem, com várias universidades, com a maior universidade do estado, que é a Unicamp, podia usar isso a seu favor, fazer projetos, conversar com esse pessoal da Unicamp, ver o que eles podiam fazer para o centro de Campinas, qual que eram as ideias, usar esse pessoal, não político, usar pessoa com sabedoria, porque político não é sábio, eles são corruptos, né? Porque eles fazem isso com o centro por quê? Porque o centro sempre teve potencial para abrir uma nova Campinas lá, deixar fazer prédio na nova Campinas, fazer prédio lá perto do Shopping Guatemi. Isso sim eles vão fazer, né? Isso aí eles vão fazer guetos, né? A cidade vai ficar cheia de guetos, né? Aí vai cheio de muro, você não vai poder usufruir lá daquele negócio. E quando você passar numa nova Campinas, assim, tudo arrumadinha, vão te olhar torto, né? Porque lá agora é a nata de Campinas, tá melhor que o Cambuí, né? Então, existe projeto sim, o projeto é esse. Por que em vez de levar o poupa-tempo lá pro Shopping Campinas, eles não levaram o Bom Prato? Que enche de miserável lá, né? Eles não querem miserável lá, o miserável deixa aqui no centro, né? Não tô falando nada contra morador de rua, que eu tenho muito amigo morador de rua, né? E eu não tenho nada contra, eu tenho até a favor deles, porque eles são um retrato da sociedade. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Alguém precisa trabalhar por essas pessoas, porque se depender de quem está no poder, de quem deseja estar no poder, ou de quem mora nas áreas ocupadas pelos moradores em situação de rua, nada vai ser feito, a não ser retira e não se sabe para onde joga. Sim, eles precisam sair do centro da cidade, mas é preciso criar uma política para onde eles vão. É fácil? Não. Eu tenho a resposta? Se eu tivesse, eu me candidataria a prefeito de Campinas. Mas justamente por eu não me propor a isso, quem se propõe tem que ter esse tipo de projeto. Quem se propõe a trabalhar pela revitalização do centro, pelas áreas degradadas da cidade, precisa ter um projeto do que fazer com isso, com essas pessoas e com os prédios ali abandonados. Às 11 horas e mais 3 minutos, dá tempo de mais uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê. Heitor Fredo, ontem vocês estavam comentando sobre as vacinas, né? A baixa adesão, e um colega ouvinte disse que não tem que pedir autorização para os pais. Eu não concordo de nenhuma maneira, mas eu vou explicar por quê. Lá na nossa época, quando a gente ficava o braço na escola, pediam autorização para os nossos pais, senão não vacinavam a gente. Por quê? Porque não sabia se aquela criança havia sido vacinada. Entendeu? Porque, só vou te dar um exemplo, se qualquer criança foi vacinada por qualquer tipo de vacina em outro estado, não vai aparecer aqui em São Paulo. Entendeu? Então tem que pedir autorização, tem que ver se a criança já foi vacinada por aquela determinada vacina, para daí, se não foi, aí você aplica. Agora, compulsoriamente, eu sou pai, não concordo. De jeito nenhum que se coloque nada no meu filho que eu não autorize.
É o direito... Isso eu concordo. Direito da pessoa não querer fazer. Só isso, Heitor Freire, democracia. Concordo. Tá? Agora, como eu te falei, eu só tô esperando a vacina da gripe, pra mim esticar o braço lá e tomar a vacina da gripe. Heitor Freire, lembra ontem o negócio do Romeu Zema lá, da charge que ele fez? Sim. Eu vou pedir autorização, vou fazer uma charge de você me entrevistando. Por favor. Entendeu? Eu acho muito perigoso punir o Romeu Zema pela charge, porque não sabe qual é a pessoa exata que fez aquilo. A pessoa que fez aquilo, que criou aquilo, tem que ser punida. Entendeu? Agora, se foi com a autorização dele, tá, é outra conversa. É muito perigoso o que está acontecendo, essa facilidade. Nós temos no Facebook com voz do Lula, coisa que ele não falou, com voz do Alckmin eu já vi, você entendeu? Com voz do Tarcísio de Freitas. É muito perigoso. A Justiça Eleitoral teria que proibir completamente isso durante o período eleitoral. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos. Quem produziu o vídeo não foi. Eu não acredito que o governador de Minas sente num prompt de chat GPT e escreve: faça um vídeo com fantoches utilizando a voz parará. Mas quem publicou foi o perfil oficial do ex-governador Romeu Zema. Então ele é o responsável pelo vídeo. Ponto. A conta é dele. Para o bem ou para o mal? Ou você acha que a campanha publicitária também vem da cabeça do político? Lógico que não. Lógico que não. Mas quando a campanha é bonita, bem feita, quando é aquele jingle que marca, que as pessoas lembram pra sempre, nem que seja o ei, Mael, fica pra sempre, o político leva o jingle pra si. Então, quando algo acontece que passa pela sua conta, ele também responde pela conta que ele abriu. Tá no CNPJ dele como candidato, tá no CPF dele como pessoa física, então ele responde pelo vídeo. E isso ainda vai dar muito o que falar, porque a campanha tá só começando e vai ter muito vídeo polêmico a ser tratado na justiça até o final da eleição. No primeiro domingo, o primeiro turno, primeiro domingo de outubro, no último domingo de outubro, o segundo turno. Primeiro turno marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno previsto, se houver, para o governo do estado, para o governo federal, no dia 25 de outubro. 11h06. Vamos, então, já que abrimos o assunto Brasília, antes, só para fechar a vacinação, aqui tem uma mensagem do nosso ouvinte, só para fechar esse assunto da vacina, que está repercutindo bastante, o Joel Amorim escreve pra gente o seguinte: tenho 51 anos e na minha época era feito mutirão nas escolas para a vacina e não era pedida autorização para os pais. Os pais só poderiam não autorizar a vacina se tiver algum documento médico que comprove que o filho não pode receber aquele imunizante. Somente por vontade não tem o direito de não autorizar. As crianças são filhos, não propriedade. E o não vacinar pode afetar também a sociedade. É mandar o bilhetinho avisando. Amanhã tem vacinação. Existe algo contra? Você assina aqui dizendo que está ciente que vai ter a vacinação. Se não vacinar, aí avisa o Conselho Tutelar e, por favor, vai fazer uma visita nessa família para ver como é que essa criança está sendo tratada no meio dessa tamanha ignorância e desse negacionismo. A gente precisa parar de pegar leve, de amenizar. Ai, a pessoa que não quer tomar vacina. A pessoa que não quer tomar vacina é uma ignorante que está colocando em risco não só a própria vida, mas a vida do filho. E isso não pode ser tratado como opinião. Isso tem que ser tratado com repressão das autoridades. Ponto. 11h08. Tem informação urgente agora. Novidade a respeito do caso da investigação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro do crime organizado, usando como laranjas, mas que se beneficiavam daquilo, segundo a autorização da Justiça na quebra de alguns sigilos também. Um dos MCs mais famosos hoje do Brasil acaba de conseguir um habeas corpus, Nath Luquez. O Superior Tribunal de Justiça, então, concedeu hoje, quinta-feira, dia 23 de abril, um habeas corpus para o MC Rian, preso pela Polícia Federal durante a Operação Narcofluxo, deflagrada na semana passada. O funkeiro foi preso na ação que investiga uma associação criminosa voltada à movimentação ilícita de valores. O volume financeiro movimentado pelo grupo, conforme a PF, seria de mais de 1,6
bilhão de reais. A investigação da Polícia Federal aponta que os envolvidos na organização usavam um sistema para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte em espécie e de criptoativos. Durante o cumprimento dos mandados de busca, as equipes apreenderam veículos de alto valor, documentos e equipamentos eletrônicos. Os materiais passaram por perícia para subsidiar o aprofundamento das apurações. Os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de dívidas. Evasão de divisas. Divisas. Que é mandar dinheiro para fora e não pagar o imposto devido para isso. 11h09. A proposta de emenda constitucional, a PEC, que quer colocar fim à escala de trabalho 6x1, 6 dias trabalhados, 1 dia de descanso, teve ontem um capítulo importante na Câmara Federal em Brasília. A gente tem reportagens sobre esse assunto. O Pedro Teixeira vai trazer um pouco do clima e qual foi esse avanço e qual o próximo passo para ou avançar no projeto ou enterrar de vez essa discussão no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu sinal verde para a proposta de emenda à Constituição que altera as regras das escalas de trabalho. A PEC reúne textos de autoria dos deputados Reginaldo Lopes, do PT, e Érica Hilton, do PSOL. Os dois reduzem a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Na proposta de Reginaldo Lopes, a mudança seria feita de forma gradual, em até 10 anos, sem a definição de dias a cumprir. No texto da deputada Érica Hilton, a jornada passaria a ser de 4 dias trabalhados e 3 de folga, de maneira imediata. Nos dois casos, sem redução dos salários. Agora será criada uma comissão especial para discutir a PEC, como já defendia o presidente da Câmara, Hugo Mota. O prazo é de até 40 sessões para aprovar um parecer. Em seguida, o texto pode ser analisado pelo plenário. Se aprovado, vai para debate no Senado. Nas duas casas, é preciso a aprovação de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos. O Palácio do Planalto também apresentou, em regime de urgência, uma outra proposta sobre o tema. Um projeto de lei com redução de 44 para 40 horas de trabalho semanais. 2 dias de descanso garantidos na semana, sem redução de salário. Neste caso, basta maioria simples na Câmara e no Senado para aprovação. O projeto pode até mesmo passar na frente da PEC. O governo confia na aprovação em até 3 meses. Como manter a produtividade com uma carga de trabalho menor sem diminuir a remuneração é um dos principais questionamentos do setor produtivo do país. A Confederação Nacional da Indústria afirma que a redução de 44 para 36 horas semanais, sem contrapartidas, como previsto nas PECs de deputados, pode gerar um custo de 267 bilhões de reais por ano e impactar diretamente o PIB brasileiro. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária considera que discutir um assunto como esse em ano eleitoral traz riscos à economia. Esse é um tema que a gente precisa se debruçar sobre ele, abrir uma discussão ampla e não fazer de forma assodada próximo a um período eleitoral como nós estamos, os nossos legisladores sob pressão, e isso não é bom para o Brasil, não é bom para o trabalho. Que me perdoe discordar do Conselho Nacional de Agricultura e Pecuária, do Conselho Nacional da Indústria, mas a discussão não começou no ano eleitoral e a discussão não vai terminar no ano eleitoral. Por quê? Na comissão especial, a PEC pode ter até 40 sessões antes de ser votada. 40 sessões. Por semana são 3 sessões, porque o deputado que é contra a escala 6x1, ele faz a escala 3x4, ele trabalha terça, quarta e quinta. Segunda, ele está na base eleitoral, sexta, ele está na base eleitoral, teoricamente. Então, ele tem, final de semana, ele precisa descansar, obviamente, porque ele é um deputado, ele é uma autoridade do país. Então, ele viaja, vamos fazer a jornada do final de semana, vamos pegar a partir de domingo, que é quando começa a semana. Domingo, o deputado precisa descansar, porque ele está no estado dele, ele está trabalhando pelo povo do estado dele. Aí, a segunda-feira, ele não precisa estar em Brasília, mas ele precisa estar em deslocamento para Brasília. Como se fosse muito longe, por exemplo, de São Paulo para Brasília. Não dá para sair 6 da manhã daqui, fazer uma sessão já 11 horas, 10h30. Dá para trabalhar. Tem gente que atravessa a cidade aqui em Campinas, pega 1 hora de busão do Campo Grande para trabalhar no centro. Não dá para o deputado pegar 1 hora de voo e começar a trabalhar logo na sequência? Pelo jeito, não. Aí, terça, quarta e quinta, são 3 sessões por semana.
3 sessões por semana para dar 40 sessões, meu amigo. É chão, hein? É tempo, hein? Isso na comissão especial, para ser analisada em uma das sessões. Aí depende da vontade do presidente da Câmara, que precisa terminar a tramitação até o final de maio. Aí vem o período eleitoral em que as sessões são suspensas, porque eles são candidatos. Agora, por que deputado não pode se expor nesse momento de candidatura? Porque as pesquisas de opinião mostram que a maioria da população é a favor do fim da escala 6x1. Pois que o deputado que é contra a escala 6x1 terminar, mostre a cara e diga já no ano da eleição que ele é contra. Mas qual é a intenção de quem quer derrubar o assunto neste período eleitoral? O cidadão, ele é eleito com um discurso e depois, na prática, ele faz um outro trabalho. O deputado está se sentindo pressionado porque ele não pode falar que ele é contra para não perder voto. Só que uma vez eleito, ele passa a trabalhar contra. Então, se o deputado é contra o fim da escala 6x1, banque aquilo que você acredita. Convença o seu eleitor que não dá para acabar com a escala 6x1, mas não fuja do debate. E essa de que é ano eleitoral, ano sim, ano não, é ano eleitoral no Brasil. Então você não pode discutir nada, nunca. Porque quando o projeto entrou em pauta, foi 2025, não era ano eleitoral. Aí vai empurrando, chega no ano de 2026, não, agora a gente não pode falar sobre o assunto. Aí vai para 2027, não, mas aqui mudou muito a configuração da Câmara, não dá para mudar isso aqui, não dá para mexer nisso agora. Aí vai para 2028, não pode porque é ano eleitoral. E as pautas importantes para o Brasil não são tratadas com transparência. Então, por que blindar deputado? Se a pessoa tem argumentos, e muita gente tem, para não colocar fim à escala 6x1, que o deputado banque. O que não pode é falar para o eleitor uma coisa e depois falar para a Confederação Nacional da Indústria outra. O que não pode é dizer para o eleitor que ele vai trabalhar para acabar com a escala 6x1 e nos bastidores tentar mudar a regra do jogo ali embaixo dos panos. Mas vamos ouvir o que dizem os deputados, porque sim, tem deputados que estão bancando que são contra o fim da escala 6x1 e tem deputado que está bancando que o projeto não é bom. Vamos separar 2 aqui do estado de São Paulo. O deputado Kim Kataguiri, do partido Missão, recém-criado pelo MBL, esteve ontem nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça e falou a respeito desse assunto e a gente traz o trecho desse depoimento. Eu pessoalmente sou contra a escala 6x1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6x1 e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para a família, para os seus estudos. É bom para ele, é bom para a sua família. Agora, o que essa PEC mudaria, essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Porque foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, ou são informais ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6x1. Só joga quem trabalha na escala 6x1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Érica Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois dos 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato. Para quem acredita que se resolve numa canetada a produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6x1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas. Qual era a promessa?
As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais. Porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta, numa canetada. Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Érica Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou e nem na própria votação da PEC da escala 6x1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. Esse é o deputado federal pelo estado de São Paulo, Kim Kataguiri, que é do partido Missão, partido recém-criado pelo MBL. Do outro lado, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, defendeu o fim da escala 6x1 e também teve acusação, de um lado, acusação do outro, do que é considerada hipocrisia por parte dos políticos da extrema-direita. Vários parlamentares da extrema-direita do PL vociferam contra a escala 6x1 através das redes sociais e nas entrevistas, mas hoje sumiram absolutamente todos. Chegaram a apresentar um kit obstrução para que fosse retirado de pauta, para que tivesse adiamento de discussão, mas na hora de vir aqui, colocar a cara a tapa, explicar para a sociedade brasileira o seu ponto de vista, somem. São muito covardes. E são covardes, deputado Reginaldo, porque não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde e vive no regime de escala 6x1. Eu vi o governador Zema, do seu estado, dizendo que é um absurdo o fim da escala 6x1, de que seria uma pauta demagógica, mas o mesmo Zema nunca trabalhou na vida, é rico, é herdeiro de uma rede varejista e que explora milhares de trabalhadores justamente nessa escala desumana. O Nicolas Ferreira, que estava também nas redes sociais falando contra o fim da escala 6x1, vocês acham que esse homem já trabalhou alguma vez na vida, com todo respeito ao Nicolas Ferreira? Mas assim, ficou influencer desde muito novo, depois virou vereador, depois deputado, não sabe o que é trabalhar. Então é muito fácil vir aqui dizer que é a favor dessa escala desumana. E aí eu vejo o Kim Kataguiri, que diz que tem coragem de defender a posição dele. Agora, coragem para apresentar carteira de trabalho assinada com a escala 6x1 para dizer por que ele é contra o fim dessa escala, ele não tem. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. Do que é um jovem trabalhador que precisa acordar cedo, pegar transporte público, bater cartão, voltar, não para casa, mas ir para a faculdade para poder trabalhar, dormir de madrugada e acordar na outra madrugada. E vem aqui dizer que isso é demagogia, que isso é populismo. Flávio Bolsonaro, que é outro que está contra o fim da escala 6x1. A única escala que ele entende é de rachadinha, é de grupo de milícia, é de lavagem de dinheiro de loja de chocolate. Agora, de trabalhar, suar, ralar duro, esse povo não tem a menor ideia do que significa. Então, apesar de uns e outros, e disso sim, desse discurso demagógico, populista, isso sim, para mostrar que é corajoso, para dizer que é diferente de todo mundo, nós estamos conseguindo avançar com uma pauta que colocou os trabalhadores brasileiros na ofensiva, rompendo inclusive com um ciclo vergonhoso aqui do Congresso Nacional, que aprovou reforma trabalhista, depois ampliou a possibilidade de terceirizações, depois a reforma previdenciária, só retirando direitos dos trabalhadores. Agora é hora de avançar com algo que garanta direitos. E é isso que significa a CLT, proteção de direitos trabalhistas, e é isso que nós podemos avançar no dia de hoje, né? A partir da aprovação da admissibilidade. Esse depoimento é a declaração de Sâmia Bonfim, deputada pelo PSOL de São Paulo. Um último intervalo, na volta, a sua mensagem no giro final da participação do ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h24, reta final do Manhã Bandeirantes, mas dá tempo de falar com você que procura a recolocação no mercado de trabalho, porque tem feirão do emprego acontecendo em Campinas, Nath. Isso mesmo. Amanhã, então, dia 24 de abril, o 7º feirão de emprego e oportunidades deste ano de 2026. Pela primeira vez, o evento vai ser promovido em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, como parte aí das ações comemorativas pelos 40 anos de instalação. A ação, então, acontece amanhã, das 9 da manhã até as 4 da tarde, no Laboratório de Inovação do TRT 15, ali localizado na Rua Conceição 150, no centro. A oferta aí de mais de 1.000 vagas de emprego em diversos setores. Então tem várias empresas participantes, da Ubem, Diamante Tintas, empresas grandes com vários tipos de vagas. As vagas ofertadas a maior volume de oportunidades está concentrado no cargo de auxiliar operacional de logística. São 100 vagas na empresa Mercado Livre e outras 100 em outras empresas. E aí tem um perfil dessas vagas, né? As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridades e áreas profissionais. Todas as vagas disponíveis podem ser consultadas no sistema do CEPAT, que é cepat.campinas.sp.gov.br. cepat.campinas.sp.gov.br, onde você pode aí verificar quais se adequam mais ao seu perfil. Às 11h26, a mensagem que chega aqui do Bisnaga Oliveira, final do telefone 6103. Bom dia, Band. Parabéns para o PT e esse governo que está mandando todas as indústrias para o Paraguai. Ele se refere às regras que existem, né, para otimizar a indústria no país, e a lei de Maquila. Em 20 anos, 200 indústrias brasileiras se mudaram para o Paraguai e o atual governo do Paraguai implementou algumas mudanças no regime para atrair mais empresas, facilidade na importação, na exportação, diminuir os impostos. E sim, tem um movimento que está acontecendo de empresas brasileiras por lá. Ele escreve ainda: Sâmia Bonfim não tem argumento e fala de Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Pissolista falando de trabalho é difícil, na opinião do Bisnaga Oliveira. É o nosso ouvinte aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Obrigado, Oliveira, pela mensagem. Tem mensagem de áudio? Dá tempo de compartilhar pelo menos mais uma com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. As coisas mudaram, né? Na nossa época de escola, eu tenho 6.0, a gente simplesmente chegava na escola no dia e alguém falava: hoje vai ter vacina. Logo aparecia aquele funcionário com a maleta. Vou refrescar a sua memória, Heitor. Aparecia um funcionário com a maleta, fazia-se a fila, um com algodão com álcool, passava o álcool no braço, o cidadão da maleta com a maleta no chão, aquela pistola, ele pisava num acelerador, não sei o que era, e vinha aquela furadeira no braço, que depois dava pra ver até o osso lá dentro, depois de alguns dias, né? E depois passava o álcool em cima. Então era essa a nossa rotina, não perguntava pro pai, ninguém discutia eficácia, laboratório, simplesmente chegava lá, tipo, o gado vacinou, acabou. Hoje não, hoje você falar que vai ter vacinação na escola, tem que ter o pai, tem uns que não querem que vacine. Outra coisa, rapidamente aqui para me falar, que é uma observação que eu fiz no velório do Papa. Velório do Papa forma-se aquela fila de 4, 5 quarteirões para chegar e passar por alguns segundos diante do caixão. Não seria mais fácil colocar todo mundo, tipo um desfile de 7 de setembro, cordas na calçada, aquela multidão nas calçadas e o carro passa com o caixão? A mesma coisa seria a vacinação. Já que ninguém vai, por que não? Já que tem a perua do ovo, por que não a perua da vacina? Passar nos bairros, vai passando a perua, o carro da vacina. Pronto, a pessoa está passando,
dá uma paradinha, a pessoa sai e é vacinada. Aí não vai ter nem desculpa de falar que não teve tempo de ir. Mas, sim, parece que para ter uma boa ideia, o pessoal leva um século. Opa! Um grande abraço a todos. Em Campinas, 1,5 séculos. Tem até hoje aqui a marquinha da vacina mesmo. aqui no braço, aqui, pro ouvinte que tá com a gente no nosso canal do YouTube, tá do lado do Zé Carioca aqui, a marca da vacina. Você tem essa marca da vacina? A sua geração já não tem mais a marca? Não, eu tenho também né? aqui, tem, claro. Tem, a gente vai chegar a uma era que as crianças não vão ter marca de vacina por ignorância dos pais. A do carro é interessante, só precisa ver a questão de manutenção do imunizante, né? Que tem temperatura, tem que estar refrigerado, mas enfim, você consegue transportar iogurte refrigerado, você consegue transportar vacina refrigerada também. Nath Luquezzi, são 11h29, daqui a pouquinho você estará na tela da Band com a Lari Lopes ainda conosco aqui esta semana. E o Band Mulher vai trazer quais atrações para quem está nos acompanhando e vai ligar a tela na Band 1h30 também. Boa, vamos falar sobre reposição hormonal. A gente vai falar também sobre os peptídeos que têm ganhado a área da saúde e da estética. Não entendo